Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Boa tarde, obrigada por terem vindo. Todos os anos fazemos aqui na PLMJ um ciclo de programação não jurídica deste auditório. Não há nenhuma regra para isto, é fazermos algo que gostamos e que, por nós gostarmos, achamos que os outros também podem achar graça. Um bocadinho egocêntrico, mas é isto. E é por causa disso que abrimos a quem se quer juntar e que estas sessões são abertas aos nossos amigos, à nossa família, aos nossos clientes, aos nossos parceiros e à comunidade em geral. Em 2023 juntámos um historiador e um psicólogo para falar de um conjunto de valores, o Rui Ramos e o Paulo Tunhas. No ano passado fizemos o meu livro do desassossego e convidámos algumas pessoas de quem gostamos ou admiramos para cá virem. Veio o António Feijó, Maria Filomena Moldar, o Miguelinho Loureiro. Este ano o programa chama-se Afinidades Eletivas. A ideia é juntar pessoas que nos parecem interessantes para falar de coisas interessantes, que são duplas improváveis, que nos levam em viagens mentais que são as melhores. É neste contexto que dou as boas-vindas ao José Avilés e ao Filipe Sá. O José Avilés é uma das grandes referências da história da gastronomia portuguesa e um dos responsáveis por nos colocar no mapa do mundo. Tem vários restaurantes em Portugal, também no Dubai e em Macau. O Filipe Sá é psicanalista, diz coisas maravilhosas como esta. Muitas vezes nós somos absolutamente delirantes, absolutamente concretos, absolutamente atuantes, absolutamente devaneantes. E são as nossas pessoas interessantes de hoje. Obrigada por terem vindo. Obrigado. Eu vou só deixar a primeira pergunta em lógica de quebra-gelo. José Avilés, achou graça a vir falar com um psicanalista? Estamos todos muito curiosos para saber porquê. Obrigada. Então, boa noite. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Ficou para mim a pergunta, não foi? Eu fiz quase 7 anos de psicanálise, nos moldes diferentes, e espero aqui, nesta hora hoje, ouvir mais o Filipe a falar do que eu ouvi a minha psicanalista durante os 7 anos. Porque eu falava e só ouvia assim, do outro lado, e por isso que eu aceitei este desafio. E achas que podes abrir um pouco da tua motivação para o que é que te levou a fazer psicanálise, o que é que sentiste? Posso. Eu sempre procurei muito, profissionalmente, pessoalmente, quero entender mais as coisas, quero perceber os meus sonhos, quero perceber as minhas vontades. Queria perceber porque é que corria tanto também, no sentido de querer fazer sempre mais. E achei que a psicanálise poderia ser a solução. Depois percebi que solução não há, ou pelo menos milagrosa não. Desarrumei muitas gavetas na psicanálise. Senti que os primeiros, se calhar, 2 anos eu imaginava muito, visualizava um daqueles móveis de arrumação de fotografias antigos, que eu desarrumava as gavetas todas e que ficava tudo desarrumado e não conseguia voltar a arrumar. Depois acho que aos poucos fui arrumando e cheguei a encontrar algumas das coisas que procurava. E foi numa fase assim de que estavas a não conseguir lidar com o teu sofrimento, com a tua vulnerabilidade, ou foi uma coisa mais, enfim, de autoconhecimento puro? Acho que é um misto. Eu fiz já em várias fases, os 7 anos não foram seguidos, e já fiz muitas outras diversões nessa área também. Acho que há sempre um lado do sofrimento que pode ser vivido de uma maneira ou de outra. No meu caso era uma busca. Eu, em termos pessoais, e não vou entrar em coisas muito lamechas, mas para se perceber um bocadinho o enquadramento da minha procura, a minha avó, do lado paterno, teve 5 filhos. Um morreu à nascença, o outro morreu com menos de 1 ano. O meu pai com 36 anos, a minha tia com 24 e o meu tio com 40 e qualquer coisa. E a minha avó vivia connosco, na mesma casa, dividida, mas... E eu
sofri as mortes na minha pele, mas na pele também de uma mãe a perder os filhos. E quando se é criança, é sempre difícil viver-se uma morte perto, mas quando se é criança, mais. Eu acho que, de alguma maneira, isso pode ter contribuído para eu ter vontade de entender um bocadinho melhor. Sim, as questões das perdas, e é curioso falares nesta questão da infância, porque a infância, não é? O Freud dizia que a criança é o pai do adulto, e o sofrimento infantil tem formas muito próprias de ser acondicionado, não é? Portanto, a criança não tem propriamente recursos para elaborar uma perda ou para elaborar um sofrimento que testemunha, e muitas vezes guarda-o de facto até a uma altura em que ele se possa traduzir numa forma bastante viva, muitas vezes indiretamente, não é? Nas relações amorosas, nas relações com o trabalho, nas relações com outras pessoas, e há qualquer coisa que a pessoa pode sentir que está hipersensibilizado, não é? Para, por exemplo, a angústia de abandono, para a angústia de perda, e pode sentir que se defende em relação a isso. E não sei se sentiste, não é? Que havia uma sombra, um dark side teu que não estava totalmente eu visível. senti uma coisa que não me tinha apercebido, e depois, quando chega àquele ano concreto, apercebo-me que eu corria muito para tentar fazer muitas das coisas que o meu pai não tinha conseguido fazer. E quando chego aos 36 anos e quando passo para os 37 e sinto que sou mais velho que o meu pai, é uma sensação muito estranha. Porque é de repente o teu pai ser mais novo do que tu, ou ter ficado na Terra mais novo do que tu. E claramente eu, durante muito tempo, não havia grande estratégia do negócio nem nada, haviam paixões e vontades e abrir mais restaurantes e criar mais pratos e ser o melhor que conseguisse ser, que eu acho que pode ter sido um bocado por causa disso. É engraçado, estava a fazer, pronto, desculpem, são os trejeitos profissionais, mas o teu nome José Avilés como José Avidez, não é? Com toda essa avidez, não é? De qualquer coisa em ti que tem uma fome, não é? Uma fome enorme de qualquer coisa que vais... Para o bom e para o mau. Vais procurando preencher. E a fome é todo um tema para a psicanálise. Como é que são as tuas fomes? As minhas fomes pessoais são bastante intensas. Agora estão a decrescer um pouco, não é? O que também é um sossego, porque também já me deram muitos sarilhos. Mas é interessante, não é? A propósito da fome, não sei o que é que pensas disso, mas eu acho que nós temos aqui um adversário, não diria um inimigo, mas um adversário comum em relação a esta coisa da fome, que é o Ozempic. O Ozempic está-nos a dar cabo do negócio. Ou poderá dar-nos cabo do negócio. Porque o Ozempic, e há toda agora uma apreensão em relação a esta questão do Ozempic, porque que penso que a maioria conhece, mas para quem eventualmente possa não estar a par, é uma medicação, não é? Utilizada para a diabetes e que está a ser utilizada de forma subversiva para tirar a fome às pessoas e para se manterem magras e supostamente em forma, não é? Na total inconsciência dos efeitos colaterais, que ainda nem sequer se sabe bem o que é que podem vir a ser, mas provavelmente não serão muito benéficos. Mas há esta ideia de tirar a fome, que se atravessa muito nesta cultura contemporânea, cria grandes interrogações, não é? Porque é que a pessoa... Porque a questão é que o Ozempic não tira só a fome de comida, não é? E até está a pôr um bocadinho em modo de preocupação até setores da economia, porque tira o impulso, tira a compra por impulso e, portanto, muda o comportamento do consumo. Portanto, começa-se a perceber que as pessoas que estão a tomar o Ozempic estão mais retraídas a nível de impulsos de compra, de consumo, nas relações e, portanto, nós não temos noção, mas grande parte das nossas compras e das nossas escolhas são feitas por impulso, de facto. E cada vez mais, porque nós temos um sistema bastante acelerado de informação. Não sei o que é que pensas sobre isso, eu depois poderei dizer o que é que me aparece pela frente, mas... Eu ainda não sinto que seja vítima do Ozempic, numa perspectiva de negócio. Sei, inclusive, pessoas que estão a ser medicadas com Ozempic e que eu acho que é a parte mesmo mais perigosa, é que continuam a comer e a fazer os disparates todos e a usar o Ozempic para não engordarem tanto e não me sinto
afetado nesse nível, mas claro que qualquer coisa química que nos tire as vontades, por mais que por momentos pareça que nos faça bem, algum dia nos vai fazer mal. Sim, a comida, quer dizer, isso assenta muito sobre o comportamento alimentar, não é? Eu não sei se tu percebeste, ao fazer análise, qual teria sido a tua motivação, ou se calhar até mais inconsciente, para perseguires qualquer coisa nesta área da gastronomia. Não sei se isso tem um referencial identificado, ou se tu percebeste. Eu, quer dizer, não sei se com a análise, se com a vida em geral, eu comecei a cozinhar porque sempre gostei muito de comer. Com alguma sorte genética que não engordo, não preciso de Ozempic. E comecei a cozinhar para os outros, e eu digo isto porque eu comecei a cozinhar com 7, 8 anos, 9 anos, fazia tortas que vendia para os vizinhos e para a família, e com 12 anos acordava mais cedo para fazer uma feijoada, salsichas com couve lombarda. Por isso sempre gostei mesmo muito e fez sempre parte da minha vida, nunca achei, porque falando há 35 anos atrás, quando eu tinha 10 anos, de pensar o que é que queria ser quando fosse grande, não tinha referência nenhuma de cozinha, por isso eu achei sempre que ia cozinhar como um hobby e depois ia fazer outra coisa qualquer. Lembro-me até de quando tinha 6 anos, um primo mais velho me perguntar o que é que eu quero ser, eu dizer que queria ser carpinteiro, porque eu na verdade gostava muito, que também está um bocadinho associado à cozinha, dos trabalhos manuais, e ele responder-me que era uma estupidez, que eu tinha que ser advogado ou arquiteto, que eram as únicas coisas que se ganhava dinheiro. Mal sabia ele depois que a arquitetura ficou tudo... E os advogados nem falar, não é? Não sei. Eu pensei, advogado nem sei o que é que quer dizer, nem sei o que é. Arquiteto acho que me vou safar, porque tem alguma coisa a ver com carpintaria, então estudei artes até ao 12º para ser arquiteto. Por causa de uma conversa com um primo meu, e ele tinha 10 anos, eu tinha 6, ele tinha 10 anos. Por isso foi uma conversa sábia, naquela tarde. Acabei por não ir para a arquitetura, acabei por, no último ano, resolvi fazer mais umas disciplinas, fui fazer psicologia e acabei num curso de marketing, comunicação empresarial e marketing. E no último ano do curso tinha que fazer uma tese de licenciatura e escolhi fazer um estudo sobre a gastronomia portuguesa. Tinha que entrevistar 100 pessoas da área, 50 estrangeiros, 50 portugueses, tudo em Portugal, para perceber a identidade e a imagem da cozinha portuguesa. E foi aí que eu me aproximo mais e mais da cozinha e que penso que se calhar é o que eu quero seguir. E as conclusões que eu cheguei, de facto é porque eu gosto muito de comer e depois porque eu gosto muito de cuidar. Sou um cuidador por natureza. E por isso eu acredito mesmo que cozinhar é cuidar. E gosto também do feedback positivo que me alimenta. Porque isto é Por isso eu dou de comer às pessoas, as pessoas dizem que está bom e eu alimento-me com esse feedback. E se calhar já mais na psicanálise que eu percebi. É interessante esta questão dos cuidadores, não é? As pessoas que têm um perfil de cuidador. Normalmente o cuidador cuida como gostaria de ser cuidado, não é? Portanto, de facto, há muito essa expectativa de um retorno, não é? Em espelho entre o que se dá e o que se recebe em troca. A relação com a comida na psicanálise. Freud era assim um tipo... Não era assim grande fã de... Comia uns chocolates, uns arenques e tal. Também não gostava muito de música, é estranho, não é? Eu não confio em ninguém que não goste de música e sou psicanalista. Quer dizer, é só estranho imaginar como é com uma cabeça daquelas. Mas acho que ele foi muito massacrado de uma irmã que estudava violino e, portanto, não... E depois ficou muito intoxicado. Mas... Quer dizer, a comida aparece muito na relação com a psicanálise porque, como sabem, há de facto muita gente com questões muito sérias e severas na relação com a comida. Porque a comida, penso que mais no teu território, que procuras dar aos outros algo de especial e não é, saboroso, e portanto tu estás na vertente do êxtase, não é? Portanto, e o êxtase é super benigno, em termos de experiências estáticas, sublimes, nirvânicas com a comida. Eu falo por mim, de facto, eu acho que às vezes a comida tem uma capacidade de nos transcender em termos de prazeres e de dissolução numa experiência de bliss e de plenitude. E isso é muito bom para a nossa mente,
porque é como se expandisse a nossa consciência corporal, a nossa consciência sensitiva. E é sempre bom ir termos experiências extáticas e depois regressarmos, não é? E já nunca regressamos os mesmos, portanto, eu acho que tu estás desse lado. Eu estou, infelizmente, mais do lado do contacto com esta utilização mórbida da comida, que é terrível. Por exemplo, pacientes que, por exemplo, alguns vegetarianos, não é? Isto não generalizando, alguns vegetarianos usam claramente a comida como uma forma de controlar a agressividade. Portanto, a suspensão, por exemplo, da carne, o ódio à carne, porque a carne significa, não é? Isso também é promovido, a matança, os maus-tratos animais, e não digo que não, mas quando essa equação fica muito visível, se eu não comer carne, eu suspendo a minha própria parte agressiva. Não é? Ou o controle... E de culpa também? Sim, e a culpa normalmente associada à agressão. Portanto, se a pessoa tem uma dificuldade, não é, em ser agressivo, em ser confrontativo, em, não é, entrar em conflitos, por questões de culpa, enfim, ancestral, ou neurótica, ou o que seja, pode tentar suspender, ser bonzinho, não é? Ser agradável, não se sentir agressivo, e pode utilizar a comida, de facto, como uma forma absolutamente concreta de gerir. Claro que depois o ódio vem a quem come carne, portanto isto nunca funciona, não é? Isto é sempre uma ilusão, porque depois há toda uma devolução, não é? De quase tentar catequizar quem faz o seu contrário. Por vezes a comida também serve como forma de autoagressão, curiosamente, muitas vezes, não é? Patologicamente, muitas pessoas, claramente, já para não falar na clássica compensação, a comfort food, que são coisas mais simpáticas, não é? Mas há dimensões, às vezes, na relação com a comida que são extremamente autoagressivas, não é? Pessoas que se intoxicam claramente com um propósito de se agredirem, de engordarem, de se sentirem mal, de se sentirem feias, não é? Portanto, processos mais comuns do que provavelmente se imagina. Embora eu também só conheça os casos que correm mal, não é? Portanto, a minha casuística está um bocado inquinada. Mas é muito interessante essa dimensão da comida como forma de autoagressão, como forma de controle da agressão, e esta coisa do Ozempic como forma de controle do desejo. E isto é que é dramático, não é? Porque controlar o desejo... Claro que o Freud também falava na ditadura do desejo. O desejo impele-nos a fazer coisas, a ser gratificado, não é? De alguma maneira. E, portanto, é incrível como é que uma substância agora aparece. E as pessoas que eu tenho em terapia que estão com esta coisa do Ozempic estão claramente contentes por não se sentirem vítimas do seu próprio desejo. Portanto, é como se a fome fosse um inimigo. Como se a fome fosse... A fome, neste sentido, mais descontrolada, os excessos, não é? E, portanto, é criar a ilusão, através deste controle, não é? Os Ozempics da vida, de que nós podemos viver, que é uma forma de vida, viver sem essa imposição da fome, que a fome pode se traduzir em fome de viver, fome de ter prazer, fome de conhecer, porque, de facto, a sensação que eu tenho é que as pessoas que suspendem a fome de comida suspendem a fome da vida. Pronto. E isso é dramático. Acho que as dietas as dietas de comida também entram em dietas ou só com o uso de substâncias químicas? Não, muitas pessoas tentam, como sabes, fazer dietas, quer dizer, controlar Por exemplo, os obsessivos da dieta pode ser um caso de anorexia, não é? No limite, não é? Mas para percebermos no limite o que é a dinâmica de um comportamento ou de uma tensão anorética, é a absoluta idealização de uma situação de controle. Eu controlo aquilo que entra em mim. E não é? Eu controlo milimetricamente as calorias, os ingredientes, faço da comida uma espécie de medicação, criando uma ilusão, para além depois das questões todas de alteração, de imagem corporal, etc., mas essencialmente na cabeça está um ideal absoluto de controlar as intrusões da vida. Porque a vida, quer dizer, há um psicanalista que eu adoro, que é o Bion, ele dizia que a vida é uma doença mortal. Portanto, não adianta controlar a toxicidade, controlar as agressões do meio, como vemos hoje em dia, então, não é? Quer dizer, mais do que estávamos a falar, mais do que aquilo que constatamos. Portanto, a vida interfere, intoxica, violenta, agride, mas a comida, é interessante às vezes ver como é que a pessoa escolhe. Também pode escolher o trabalho, pode escolher outra coisa, mas é interessante ver como é que a comida pode representar
não é? Este ideal, na anorexia isso é muito visível, não é? A bulimia já tem outra lógica, não é? Que tem mais a ver, de facto, com a avidez e com a insuportabilidade do preenchimento. E, portanto, penso que estou-te a dar estas coisas porque provavelmente só lidas com o lado bom da relação com a comida. Não é? Sim, eu lido com alguns lados menos bons, mas não numa relação direta com a comida, mas com as pessoas que eu trabalho também de comida. Não é? Hoje, aqui para fazer um bocadinho a ponte também com muitos dos teus temas, para mim hoje a minha grande preocupação dentro da empresa, e é uma das áreas que eu agarrei mais diretamente, é a saúde mental das pessoas que trabalham comigo. E não é porque nós lhes fazemos mal para eles estarem piores, é porque, de facto, eu deparei-me o ano passado, de repente tinha 3 miúdas que trabalhavam em 3 restaurantes diferentes, mas que eu tinha bastante contacto com elas, que uma tinha 19, uma 21, outra 23, e as 3 levavam sovas do namorado. E eu penso, quer dizer, centro de Lisboa, viviam aqui, centro de Lisboa, miúdas muito novas, punham base a disfarçar, quer dizer, mas depois, passados uns meses, não houve como esconder. Um acabou a fazer depois ameaças com caçadeiras e não sei o que à porta. E durante anos, aquilo acontecia durante anos, e as pessoas estavam completamente apagadas, não com nenhuma... tinham-se apagado. E renasceram um bocadinho quando começaram a trabalhar connosco, porque nós puxamos muito para fazer as pessoas crescer, e quando começam a crescer percebem que estão numa relação que não faz sentido, mas demora tempo. Havia uma em particular que o namorado a drogava e levava para orgias e coisas, que a certa altura vem contar tudo, que é uma coisa também que é difícil para nós, que depois estamos no dia-a-dia com essas pessoas. E por isso, o ano passado, criámos um programa de apoio à saúde mental, com uns gabinetes de psicoterapia, e fazemos umas sessões em grupo e depois suportamos 50% das sessões individuais para quem quiser. E tem sido, acho que, importante. Eu que tinha esse perfil de cuidador e trocava mensagens com 15 pessoas da empresa constantemente com problemas de saúde mental a tentar ajudar, fui-me afastando um bocadinho isso, porque também não é uma relação saudável, quando eu sou o chefe deles ou o patrão deles. Mas é um caminho que tem sido muito interessante este último ano. O ano passado não faz um ano agora. Tem sido interessante ver... Dá para contribuir um bocadinho. E eu acho que nós mesmo assim estamos a viver um bocadinho Há uns anos ninguém falava disso e era um tema difícil dizer que se estava doente ou que tinha um problema de saúde mental. Hoje tornou-se fácil demais também, porque as pessoas rapidamente dizem estou deprimido ou estou... Muita gente, eu acho que viciada em dopamina, a história do prazer rápido que a comida também pode estar associado, e dos reels no Instagram e dos TikToks, e por isso muito desconectados com a realidade. E nós tentamos fazer com mindfulness, com banhos gelados, com meditação, com yoga, sempre que podemos trazer as pessoas um bocadinho mais para o dia-a-dia, por motivos profissionais também, as pessoas se sentirem melhor, estão melhor no trabalho, mas para sentirmos que podemos acrescentar um bocadinho mais à vida dessas pessoas também. Interessante, é super interessante, não é? Eu penso que isso de facto está a ser transversal, não é? Esta preocupação com a saúde mental e a capacidade das pessoas irem assumindo. Por acaso o universo do direito e dos advogados sofreu assim um hype grande com algumas assunções, não é? De problemas de saúde mental e isso faz toda a diferença. Há um caso conhecido que toda a gente refere, de um colega vosso que fez toda a diferença, ele poder falar sobre o seu próprio problema, e isso levou muita gente
a procurar ajuda e de estigmatizar, não é? A questão do sofrimento. Quer dizer, todos nós temos, cada um de nós tem a sua doença mental, quer dizer, é inevitável, não é? E, portanto, poder integrá-la na parte mais saudável é o caminho. Há muitas formas de o fazer, não é? Lá tem várias abordagens, não é? Penso que a psicanálise, enfim, é uma forma mais profunda, um processo longo, caro, difícil, mas também tem essa questão da profundidade. Mas é interessante que esta questão agora recuperando esta ideia da nossa relação com a comida, é tão especial, porque a primeira relação da condição humana com o meio é com a comida, quer dizer, não é? Portanto, a primeira predisposição, não é? O reflexo inato de sucção é a primeira predisposição do sujeito a conhecer o mundo. Começa logo com abrir o bico para receber o nutriente, não é? Salvífico e essencial para a sua condição e para a sua sustentação. Portanto, a primeira, que se torna também a primeira forma de prazer na relação com o ambiente e a primeira forma de conflito, não é? Se a mãe responde, como é que responde, se é biberon, se é mama, se está disponível, se não está disponível, se o humor da mãe quando está a dar de mamar. Portanto, o primeiro organizador, não é, da vida relacional, ainda numa espécie de precoce e inicial relação com a formação do mundo mental, é através da dimensão oral, que é uma relação que fica para a vida. E isso também é muito interessante, porque depois toda a relação que nós temos... Porque, quer dizer, quando nós comemos uma coisa boa, é como se nós incorporássemos pela via oral as qualidades daquilo que estamos a comer. Nós sentimos com aquela riqueza. E isso é válido, muito especialmente na relação amorosa e sexual, não é por acaso que nós falamos muito em comer alguém, não é? Portanto, porque é que nós queremos comer uma pessoa bonita, inteligente ou sofisticada, não é? Porque queremos ficar com as propriedades dela. Portanto, nós somos todos descendentes de assassinos e canibais. E o canibalismo continua ativo, embora sublimado. Não é? Portanto, a apropriação, a tensão da apropriação de bens, ter coisas, possuir coisas, não tem que ser necessariamente pela via oral, mas tudo o que tem a ver com esta coisa que nos implica a boca, não é? E muito da vida sexual e amorosa, então tem esta relação enorme com a oralidade, e o seu reverso, não é? Porque depois isto também tem o seu reverso quando a coisa está um bocado distorcida, não é? Eu vou aproveitar a circunstância. Por exemplo, eu. Não? Sim. Não, nesse caso não é para comer ninguém agora. Mas... Até porque ainda tenho que fazer o jantar a seguir. Tive um sonho. Isto há 2 semanas, mais ou menos. E só me lembro, na verdade, porque o contei logo à minha mulher quando acordei. Porque senão já se tinha normalmente não agarras os sonhos. Na altura agarrava muito, hoje em dia muito menos já. E o que me acontece às vezes é aparecer-me no meio do meu ritmo de viagens e de jet lag e não sei o quê, parece-me assim uma lembrança muito forte que eu tenho que ficar a pensar se foi um sonho ou se foi verdadeira. Que isso aconteceu com um álbum de negativos do meu pai e eu descobri que era um sonho, mas eu andei 3 dias à procura do álbum, tinha a certeza que o tinha visto. Depois comecei a juntar as peças todas e tinha sido um sonho. Portanto, eu sou aliado sempre do desejo e não da culpa. Quer dizer, a culpa é um sentimento que eu respeito muito pouco, é necessário até a um certo grau, não é? Para a nossa convivência, não é? Mas a antecipação, a culpa, pode prevenir alguns impulsos mais maléficos, mas normalmente está muito mal calibrada, não é? E as pessoas estão muito dominadas pela culpa e pela vergonha. E achas que a formação cristã também promove muito essa culpa? Sim, quer dizer, a matriz judaico-cristã promove muito 2 coisas terríveis. Uma que é a ideia de pecado, não é? Portanto, a ideia de pecado. Nós pecamos porque somos pecadores, não é? Portanto, a condição do humano é de ser pecador, não é? Só que vem tentar fazer esta norma, não é?
quer dizer, da indecência e eventualmente até da punição do pecado. E, portanto, qualquer transgressão na nossa matriz é muito suscetível a sentimentos de culpa. Claro que o desejo transgressivo tem as suas formas de fintar a culpa e de criar condições para se exercer. Quando, apesar de tudo, há uma certa liberdade, não é? Mas às vezes a culpa é tão a culpa ou a exigência da virtude, não é? Que era outra questão que a matriz judaica cristã veio trazer, que é a promoção da virtude, que é outro drama, não é? Portanto, as pessoas, a ideia, por exemplo, a cultura do... Antigamente era a cultura, de facto, de sermos bons cristãos, não é? Boas pessoas. Então, agora é a cultura do sucesso, não é? Mais importante do que sermos exatamente bons filhos de Deus, não é? Somos a perseguição do sucesso e as virtudes associadas ao sucesso e o que é que isso... Que é bastante subjetivo. Que é bastante subjetivo, exatamente. Mas... E depois há fenómenos também interessantes que, por exemplo, há pessoas que às vezes têm uma relação próxima com um pai, ou assim, que é a culpa do sobrevivente, não é? Que é aquela ideia de nós permitirmos ser mais inteligentes que um pai, mais ricos que um pai, mais felizes. Não é? Porque às vezes parece evidente e fácil, não é? Não é? Superar os pais, não é muitas vezes tarefa desejada, não posta nesse... Mas... O António Labatunes é que dizia uma coisa engraçada numa entrevista, acho que ele tinha uma relação assim muito difícil com os pais, mas muito disposta e punha muito em xeque os pais. E ele dizia, mas isto, os pais, não vale a pena, os psicanalistas põem sempre as pessoas a lutar muito com os pais e contra os pais, mas isto não vale a pena, porque façam o que fizerem, os pais ganham sempre. E eu acho isso mesmo. Portanto, eu acho que também ajuda muitas pessoas a porem esta questão seguirem a sua vida e poderem decepcionar. Acho que é impossível a pessoa crescer sem decepcionar alguém, não é? Portanto, decepcionar os pais é só uma das condições, normalmente, do crescimento, fazer outras coisas, ir contra as projeções que eles têm, não é? Mas, por exemplo, há bocado, como falaste de mortes muito precoces na tua vida, às vezes as mortes também induzem muito esta culpa de estarmos vivos, basta isso. Uhum. Parece que... Aquele ano dos 36 para os 37, claramente havia culpa nisso. Não é? Uhum. Eu ficar mais velho que o meu pai. Incrível, não é? Ter sobrevivido mais do que o meu pai. Que é uma coisa tão... Quer dizer, de onde é que isso vem? É muito curioso, não é? Porque, quer dizer, provavelmente, se pensaste no teu pai, seria o desejo dele que tu... Claro. Não é? Claro. E, no entanto, sentiste um pouco essa... E, portanto, essa cabeça, não é? Também pode ser a tua própria cabeça. Eventualmente, quando te sentes mal contigo próprio, também podes... Depois, há bocado estavam a falar de um livro do Desassossego, por acaso li um livro que me desassossegou bastante, mas de bom que é, e que recomendo, e que tem muito esta questão alimentar também na base, que é um livro que se chama Uma Duas, de uma brasileira que é a Eliane Brum, e é um livro genial, porque é uma relação entre mãe e filha, que é um livro que define exatamente o drama da relação doentia que se pode estabelecer entre mãe e filha. E uma das questões que é muito perturbadora no livro é que aquela mãe promoveu a ideia da filha mamar nela até a adolescência. Portanto, também solicitava muitas vezes a filha para mamar. E a filha, já crescida, e depois ela fala muito nisso, e com a aversão, já tudo aquilo, havia qualquer coisa naquilo que ao mesmo tempo a induzia a fazê-lo, não é? Que depois isso traduz numa relação muito destrutiva para ela própria, não é? Desta dependência, não é? Porque muitas vezes as mães dão de mamar para perpetuar a dependência porque são gratificadas, dão de mamar, enfim, 5 anos, 6 anos, essas coisas meias doentias, não é? Porque elas se identificam ao bebé que mama, não é? Portanto, a relação com a comida pode ser tão também diabólica, com a comida, enfim, com a nutrição, com como forma de vinculação, é o que eu queria dizer, não é? Portanto, e todos nós, eu acho que todos nós conhecemos isso, ligamos qual é a nossa, onde é que a comida medeia a minha relação, por exemplo, com as mulheres. No meu caso, eu fui cuidado por sou filho único, uma mãe que cozinhava razoavelmente, mas uma avó que cozinhava maravilhosamente e que viveu sempre connosco. Eu acho que nunca, quer dizer, eu sempre fui seduzido pelas mulheres que perpetuam isto, não é? Eu não cozinho, eu tenho alguma vergonha de assumir isto, hoje em dia é um handicap, não é?
Não sou um homem, muito menos um homem gourmet, não é? Que as meninas ainda por cima agora adoram homens gourmets. Mas esta questão de ser nutrido pelas mães, pelas avós, não é? E depois, não é? Perpetuar isto, e mediar isto na relação com os outros, é uma coisa absolutamente incrível, o poder que a alimentação tem na relação entre as pessoas. Eu nisso de dar de mamar. Por acaso tenho uma história curiosa, que também há de ter várias interpretações. Estava num casamento e eu estava a cozinhar para esse casamento, mas era convidado também, então estava sentado à mesa. Era um casamento com muita gente e em cima havia assim uma mezanine que tinha uma babysitter com uma data de crianças de alguns convidados de lá. E certa altura chega uma senhora à nossa mesa e que diz: acabei de ir ver o meu filho lá em cima e estava um miúdo de 2 anos aos berros. Não sei o quê, não sabiam o que era a mãe dele, a babysitter não conseguia fazer nada. Então, olha, dei-lhe um bocadinho de peito, ele teve a mamar um bocadinho e calou-se. E eu assim, mas o seu filho, não percebi. Não, eu não conheço a criança, ela estava lá. Mas era africana, não? Era brasileira. Não conheço, ela estava lá a gritar, não sei o quê, e eu dei-lhe um bocadinho de peito. Porque pronto, eu estou a dar de mamar, não sei o quê. Isso. Também deve ter alguma... Não, é que isso para nós tem um impacto bastante awkward, não é? Mas isso em certas culturas é banal, não é? Em tribos africanas os filhos são criados pelas mulheres, quer dizer, se uma mulher está a ver ali um puto no meio da aldeia e ela está a dar de mamar, é que vais pegar nele e ele mama. O que é interessante é o miúdo ter mamado, não é? Ou seja, portanto funcionou, não é? Pois, funcionou. Não é? Nós ficamos... Porque eu acho que o que nos impacta é isso. É assim, ela era muito gira, não sei se foi por isso. E devia cheirar bem. Mas de facto, esta dimensão do bebê, há estudos absolutamente, às vezes até bastante chocantes. Por exemplo, um bebê nasce, fazem-se esses estudos assim, um bocadinho diabólicos. O bebê nasce tal, numa maternidade e tal, e vai-se estudar e anda-se à procura dos bebés que rejeitam o seio da mãe. Não é? E o que é que se faz às vezes? Este bebê está a rejeitar o seio, não pega no seio, a mãe fica muito aflita e dói, não sei o quê, mas o bebê não pega. Parece que não tem o reflexo de sucção ativo. Como aquilo tem uma série de mães, não é? Que acabaram de ter os bebés, vai-se levar o bebé e ele mama em todas menos na mãe. Não é? E, portanto, a mãe deve ficar radiante. Exatamente. Mas aí, quer dizer, ou seja, também isto denuncia qualquer coisa da ordem da precocidade, da captação, da qualidade, não é? Quer dizer, o bebé tem ali uma angústia qualquer. Capta uma angústia da mãe, provavelmente mama naquela que está mais tranquila, não quer dizer que isto não se refaça e que é muito angustiante para as mães. Só que registrassem esta frase. Mama naquela que está mais tranquila. Pode ser. Pode ser útil. A mãe tranquila faz um bebê tranquilo. Normalmente é assim. Mas esta questão de dar de mamar, que também se tornou uma coisa demasiado concreta, discutida hoje em dia, obviamente. Há muitas mulheres que assumem que não querem dar de mamar, por todas as questões, é completamente legítimo. Mas dar de mamar é muito mais do que meter o mamilo na boca do bebê, não é? Portanto, porque se uma mãe está a dar de mamar e está a ver, como estava a dizer, está a ver reels ao mesmo tempo, não é? O bebê está a mamar o leite e está a mamar os reels, não é? E eu duvido que isso lhe faça propriamente bem à cabeça, não é? Há uma coisa curiosa também na alimentação dos bebés, que é a predisposição para gostar nos vários sabores básicos que nós nascemos, não é? E que o McDonald's estudou isso muito bem, e que tudo no McDonald's é doce ou salgado, e a única coisa salgada verdadeiramente são as batatas fritas, e depois tem uma coisa ácida que já não está dentro dos 2 gostos básicos que nós nascemos a gostar, que é o doce e salgado, que é os pickles, e que 80% das pessoas tiram o pickle. É uma coisa muito infantil. Há imensos vídeos de bebés a experimentarem limão pela primeira vez, as caretas que fazem, e como é que nós nascemos, de facto, já a gostar do doce e a gostar do sal, e aos poucos depois desenvolvemos o paladar para o ácido, para o amargo e hoje para o umami, que se descobriu há 20 anos, mais ou menos. O amargo, por exemplo, quem não gostava de Negroni, que agora gosta. É uma coisa que aconteceu comigo. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, odiava Negroni, hoje é um dia uma coisa que eu gosto. E é essa adaptação a um sabor amargo que, de facto, é mais adulto. É um sabor mais... há quem só consiga ver aqueles cocktails mesmo com
frutos vermelhos e com muito açúcar e não conseguem, na cozinha, o amargo, muito às vezes pelo queimado ou mesmo por alguns temperos ou fermentações. É um sabor complexo que há muita gente que ainda não gosta. Às vezes é um chá preto bastante forte e sem açúcar, tem esses sabores amargos também. Isso é muito interessante porque quase que, quer dizer, eu poderia fazer assim um teste de personalidade em função dos gostos alimentares. Porque, e vemos isso muito nas crianças, não é? Que muitas vezes são muito conservadoras nos gostos, só querem aquilo, recusam isto. Mas também há adultos muito conservadores, não é? Na sua forma de alimentação, não é? Só seguem aquilo, ou só gostam daquilo, e pouco abertos à diversidade. E isso é muito interessante porque isso de facto é um traço de personalidade muito mais do que um paladar ou um gosto, não é? Eu tenho uma teoria que pode estar errada, ou que vale o que vale, mas é que, porque eu tracei mais ou menos um perfil daquelas pessoas que só gostam da cozinha tradicional, Exato. que são avessas a provar algo novo. Primeiro há um lado óbvio que é um bocadinho o que falaste da tua avó, que cozinhava muito bem, as memórias que tu tens disso. E eu lembro-me quando, em 2007, eu comecei no Tavares a cozinhar e comecei a ser conhecido por fazer uma cozinha portuguesa diferente, mais contemporânea. Lembro de uma versão, nessa altura, do pastel de nata em 1000 folhas, que ofendeu muita gente, ou de um cozido à portuguesa, que saiu numa fotografia aí nos jornais, e eu recebi, se calhar, 20 cartas, mesmo escritas à mão, onde as palavras e frases mais presentes era seu cabrão filho da puta. Porque as pessoas diziam que eu estava a destruir a cozinha portuguesa. Eu pensei muito nisso na altura custou-me um bocado, porque trabalhava muito e estava a tentar descobrir um caminho e comecei a pensar, será que estava errado? Ainda não descobri. Mas eu senti que se sentiam agredidos, quase como se eu estivesse a pôr em causa a mãe e a avó, que faziam esses pratos, e eu agora estava a dizer, e davam-me palco. Havia um gajo agora qualquer que estava a dizer que o cozido à portuguesa também era bom assim. Era 2 bocadinhos de carne, um bocadinho de couve, um caldo do cozido, não sei o quê. E por isso eles, quer dizer, para alguém, a gente tem muito tempo, é verdade, mas para pegarem num papel de carta, escrever, pôr um selo e mandarem de vários cantos do país, mais do norte, lamento, mais do norte. As cartas vinham assim, cá para baixo. E eu acho que há um perfil de pessoas que não quer mesmo experimentar o novo porque fica inseguro a não conhecer o que está a comer. E quem diz isto se calhar tem uma relação mais direta quando há uma interpretação da cozinha portuguesa e se faz algo mais contemporâneo, mas quer dizer, há uns anos atrás, pessoas mais velhas que falavam assim, sushi, não vou comer sushi, essa porcaria de peixe cru, não sei. Quer dizer, que era uma aversão a algo diferente. Os masterchefs da vida aí pela televisão fora abriram muitos caminhos e hoje há cada vez menos pessoas assim, mas há pessoas claramente que chegam e que têm uma linha, que querem comer o mais tradicional possível. Tanto em termos de qualidade como de quantidade. Também reagem às vezes a questões de quantidade, que é curioso. Não, querem o que conhecem. Conhecem, sim. Mas isso quer dizer, isso também radica nesta questão da relação entre o estranho e o familiar, não é? Que é também qualquer coisa que um bebê começa a reagir ao estranho, não é? Assim, aos 8 meses, 1 ano e tal, quando começa a ter uma espécie de expressão de medo e refugia-se na mãe ou no pai, e, portanto, há ali uma fase em que ele está a organizar esta consciência de que há o familiar, que lhe dá segurança, e há o estranho que ameaça tirá-lo da segurança. Não é? Portanto, essa ideia de que o estranho possa... Não é? Porque o bebê ainda não tem propriamente capacidades, enfim, até mentais, para integrar, digamos, esse duplo registro, de uma forma conjuntiva. Portanto, é como se aderisse ao estranho, perdesse o pé no familiar. Exatamente. E esta dimensão, em muitas pessoas, não foi resolvida. Continuam com 8 meses desse ponto de vista. Não resolvem isto e são assim com as viagens, e são assim com pessoas.
E são assim. E depois, associado a esse conservadorismo, portanto, são dimensões conservadoras da personalidade, querem conservar, de facto, o que conhecem, porque o estranho não é por nada, é que o que é estranho levanta mesmo angústia. Porque perde, é isso, parece que perde o pé naquilo que conhece e fica desorientado. E depois, quer dizer, isso em conjunto com o lado fascista da mente, que é essa coisa de atacar e quem és tu para vir aqui de desordenar os meus estándares e as minhas convicções, e isso pode ser diabólico. Mas acho que também que, tal como um psicanalista, um chefe, também tem um bocadinho esse papel, não é? Sim. De subverter a ordem e dar a conhecer outras, eu no meu caso, outras partes da própria pessoa, não é? Porque se calhar ele não é assim tão inseguro, se calhar é uma fantasia da criança, se calhar, não é? Até pode ser uma coisa invejosa, não é? Ou seja, às vezes experimentar o bom também é preciso não ser muito invejoso. Claro. Não é? Porque é assim, isto é muito bom, mas não fui eu que produzi nada disto. Eu não percebo nada disto. E isto acontece com a comida, muito. E é das coisas terríveis que há nos invejosos, que é um tipo está a comer uma coisa boa, aquilo põe-se no prato e tal, isso não tem muito bom aspecto, pá. Quando me dizem uma coisa dessa, aquilo é um ataque ao coração, é uma faca no coração. Como é que alguém está a dizer, a tentar destruir, não é? Eu não sei como é que gostas disso, pá. Como assim? Quer dizer, como é que alguém se está a interpor na minha relação de prazer? Mas isso é uma coisa super invejosa. E, portanto, imagino que na comida deve aparecer também muita... Pronto, se calhar não aparecem pessoas invejosas, não é? Mas é preciso não ser invejoso para ir ao Avilés. Já sabem, se não são invejosos... Obrigada. Obrigado. Nada, foi um prazer. Obrigado.